Está começando mais uma UFRJ em vídeo. Na edição dessa semana você vai ver. Você sabe o que é literatura comparada? O professor Eduardo Coutinho, que leciona a disciplina aqui na UFRJ, explica para a gente. Conheça o pré-vestibular comunitário de Nova Iguaçu, que tem como principal objetivo a democratização do ensino. Fotografia e cinema estão entre os temas dos eventos que o Circuito UFRJ traz para você. As gordurinhas a mais costumam tirar o sono de muita gente, mas o problema às vezes não é só estético. A obesidade é uma doença e deve ser tratada. É o que você vê agora na UFRJ em vídeo. Eu converso hoje com o professor Eduardo Coutinho, que há 37 anos estuda literatura comparada e leciona esta disciplina aqui na Faculdade de Letras da UFRJ. Este ano, o professor coordena o 18º Congresso da Associação Internacional de Literatura Comparada, que acontece desde ontem no campus da Praia Vermelha da UFRJ. Professor, obrigado pela sua presença. Eu queria que o senhor me explicasse um pouco sobre as origens da literatura comparada, seus principais expoentes, como é que ela se tornou uma disciplina acadêmica. O hábito de se comparar literaturas já vem desde os tempos mais remotos, desde a Antiguidade Clássica, que já havia pessoas que eram versadas em mais de uma língua, em mais de um idioma, em mais de uma literatura, e costumavam fazer estudos comparativos entre essas produções diferentes. Mas esse hábito foi se consolidando cada vez mais. Por exemplo, no Renascimento, houve uma preocupação muito grande com a comparação com os clássicos, que eram tomados como referência. Depois, no século XVIII, isso se tornou ainda mais frequente. Mas, na verdade, como disciplina acadêmica, ela surgiu no século XIX, na época justamente em que a comparação entrou em moda, né? Foi a época em que surgiu a anatomia comparada, a linguística comparada, e os estudos literários cresceram muito nesse sentido, em termos de comparação. Então, a literatura comparada foi se consolidando aos poucos e o grande foco de surgimento da disciplina foi a França do século XIX. Durante um bom tempo, ela trouxe marcas dessa época, como o historicismo, muito acentuado, e uma certa visão positivista que depois veio a ser questionada. Bom, essa perspectiva desse primeiro momento da disciplina entrou pelo início do século XX, até que, por influência das diversas correntes de origem de caráter imanentista, o formalismo russo, o New Criticism anglo-americano, a estilística teuto-suíça, a estilística espanhola, etc., então, a literatura comparada passou a privilegiar o texto em oposição ao contexto, que foi a perspectiva do início. E esse foi o quadro que se desenvolveu ao longo da primeira metade do século XX, até se chegar aos meados do século, né, em que começaram a surgir outras interferências. E, por exemplo, começou a dar grande importância ao comparatismo eslavo, que tinha se desenvolvido naquele período, e que veio a trazer grandes contribuições para essa fase inicial do comparatismo. Por quê? O primeiro momento foi o momento historicista, né, em que havia um movimento do contexto para o texto. Depois isso veio a ser questionado pela segunda fase, que foi a fase das correntes imanentistas, que passaram a superprivilegiar o texto, muitas vezes em detrimento do contexto. E agora, nesse momento, o comparatismo eslavo, por exemplo, vai chamar a atenção para duas questões fundamentais que vão influir bastante nos estudos comparados. Esses estudos de literatura comparada começaram a reunir a perspectiva conjunta, levando em conta a relação fundamental texto-contexto. Né? E outra interferência grande também da escola soviética foi no sentido de valorizar o viés popular, folclórico, da tradição literária, que até então não era levado em conta. Na década de 60, começaram-se a questionar certos aspectos dessa perspectiva dominante norte-americana. Por exemplo, o caráter apolítico dos estudos literários, que passou a ser posto em xeque, e a preocupação com o universalismo, com a busca de universais, de se construir uma poética universal que fosse extensiva a todo tempo e lugar. Da década de 70 para cá, começou a haver interferência de novas correntes do pensamento, como, por exemplo, a desconstrução, a nova história, que veio trazer à tona novamente a preocupação com a contextualização histórica, não mais dentro de uma perspectiva historicista tradicional, mas chamando-se atenção para a importância de se contextualizar a obra
literária, né? Quer dizer, a ideia era de que a obra não existe isoladamente, numa espécie de torre de marfim. Ela surge num contexto determinado e esse contexto precisa ser levado em conta. Quando você me perguntou sobre a questão da disciplina, é claro que não há uma possibilidade de se definir uma disciplina em poucas palavras, né? Mas a tendência maior, pelo menos mais corrente, mais comum, é de se dizer que a literatura comparada é o estudo das relações literárias internacionais. Ela estuda essas diversas literaturas nacionais em suas interrelações. Professor, como e quando a literatura comparada começou a ser lecionada no Brasil? No Brasil, os estudos de literatura comparada já haviam surgido ao longo da primeira metade, em meados do século XX, eu diria, com figuras como Afrânio Coutinho, Antônio Cândido, Eugênio Gomes, Augusto Meyer e diversos, o Tasso da Silveira, que tem até um livro sobre o assunto, é o primeiro livro voltado para a disciplina em português, né? Um livro que data da década de 60, se não me engano, 1964, mas como disciplina acadêmica ela vai surgir um pouco mais tarde, por volta dos anos 70. E nesse sentido a UFRJ é pioneira, porque justamente a literatura comparada surgiu na pós-graduação, talvez pela primeira vez aqui. O grande impulso dos estudos comparados no Brasil surgiu justamente a partir da criação da Abralic, que é a Associação Brasileira de Literatura Comparada, que é filiada, inclusive, à AILC, que é essa associação internacional que nós estamos fazendo o congresso agora. Professor, me fala um pouco da importância da Associação Brasileira de Literatura Comparada. A Associação Brasileira de Literatura Comparada ela surgiu no seio da ILC, da Associação Internacional, por um grupo de brasileiros, dentre os quais eu, que estava presente lá na ocasião, e a professora Tânia Carvalhal, que faleceu ano passado, infelizmente, como presidente da ILC. Ela foi a primeira, inclusive, intelectual latino-americana a ser presidente dessa associação, da Associação Internacional de Literatura Comparada. No ano seguinte, em 86, em setembro de 86, nós fundamos a Associação Brasileira de Literatura Comparada, a Abralic, em Porto Alegre, na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde a professora Tânia Carvalhal lecionava. E ela foi justamente a primeira presidente da associação. E a literatura comparada se desenvolveu enormemente no Brasil nos últimos 20 anos, depois da criação da Abralic, né? A Abralic é o maior fórum de discussão dos estudos literários no país. Ele é o grande evento, na verdade, de debates, né? O grande fórum de debates de literatura no país atualmente. Professor, qual a importância da realização deste 18º Congresso aqui numa universidade brasileira? Vai haver um leque muito grande de pessoas, né? Vindas de todas as partes do mundo. Isso é justamente o aspecto mais interessante desse congresso. Ele congrega pessoas de todas as partes, né? Então nós temos realmente muita gente da Europa, evidentemente, da América do Norte, incluindo, evidentemente, Estados Unidos, Canadá, México, e temos muita gente da Ásia, há vários, não só japoneses, como chineses, como coreanos, como indianos, há um grupo de indianos bastante interessante, pessoas da África, de vários países da África. Por exemplo, nós temos uma pessoa do Senegal que vem uma pessoa vem algumas pessoas do Magreb, Marrocos, Tunísia, Argélia, né? Então vêm pessoas das partes mais variadas do mundo. O congresso está dividido em 7 sessões, né? Cada uma delas voltada para um desses aspectos-chave que hoje estão sendo tão debatidos da literatura comparada, a questão das identidades culturais, a questão dos nacionalismos, né? A questão das sexualidades ligadas a poder, a ideia de poder, né? A questão, por exemplo, da dimensão interdisciplinar da literatura comparada, né? As relações com as demais formas de atividade artística e também com outras áreas do conhecimento, né? Outras áreas do saber, a questão da tradição e ruptura da literatura comparada. Nós temos 3 simpósios também no Congresso voltados para um olhar que parte de nós para fora. Então, por exemplo, o primeiro simpósio é sobre o Rio de Janeiro como centro cultural. O segundo é sobre a América Latina, né? Já uma perspectiva mais ampla. E o terceiro, a questão da globalização.com. E temos também algumas outras workshops que foram propostas por membros da própria associação, né? Figuras que fazem parte do conselho da associação, que propuseram algumas workshops e que nós incluímos na programação. Eu fiz a cirurgia dia 30 de setembro de 2002. Fui a primeira paciente a ser operada aqui no hospital.
quando começou o programa de cirurgia bariátrica, eu já vinha fazendo preparo e era uma paciente indicada e tive o privilégio de ser escolhida, porque eu estava preparada. Eu entrei no preparo, perdi peso, de 145 quilos eu cheguei na cirurgia com 117, me preparei psicologicamente, com todo o apoio da equipe e a minha cirurgia foi um sucesso. Quando a gente não trabalha com obesidade, a gente não tem ideia dessa condição de cerceamento que eles vivem, né? O comportamento da obesidade no homem e na mulher é um pouco diferente, porque, por exemplo, o homem, quando ele é obeso, ele em geral é mais obeso, tá? Os maiores índices de massa corpórea são nos homens, mas eles respondem melhor. Por exemplo, se um homem decide fazer uma dieta e faz, em geral ele não volta a engordar tão facilmente quanto as mulheres. A melhor definição para a obesidade seria a gente dizer da pessoa, a pessoa obesa é aquela que tem um excesso de gordura, de percentual de gordura na sua composição corporal. E aí, como é que a gente vai medir isso? Basta eu ter uma balança, uma fita métrica, eu vou pesar e vou medir esse indivíduo. Eu vou fazer um cálculo baseado no peso e na altura desse indivíduo. O peso sobre o quadrado da altura vai dar um número. Pego o peso em quilograma, divido pela altura em metros. Pego esse resultado, divido de novo pela altura em metros. Daí eu tenho um número. Esse número, quando ele até 25, ele corresponde a um índice de massa corporal considerado dentro da normalidade. A partir de 25, a gente já diz que esse indivíduo está acima do peso. De 25 a 30, 25 a 29,999, esse indivíduo é chamado de sobrepeso. Ele tem excesso de peso. Ele não é obeso, mas ele tem excesso de peso. De 30, inclusive, até 35, ele é chamado de obeso grau 1. De 35 a 39,999, ele é chamado de obeso grau 2. Né? De 40 em diante, ele é chamado de obeso mórbido. Bom, normalmente a indicação da cirurgia, ela começa quando o paciente ele adquire um índice de massa corporal acima de 35 kg metro quadrado, associado à comorbidade. Que são as comorbidades? Hipertensão arterial, diabetes, apneia do sono, dislipidemias, que são alterações dos lipídios do sangue, né? Problemas de articulações de membros inferiores. Então, essas são as comorbidades. E acima de 40 kg metro quadrado, sem qualquer comorbidade. Nesse sentido, aqui a gente tem um espaço muito importante, que é o espaço atrelado à medicina física, e esses pacientes, além do tratamento clínico das comorbidades, eles têm a oportunidade de fazer exercício num local que ele está sendo supervisionado e num local que ele vai fazer exercício físico com outros obesos. A cirurgia da obesidade, ela não é uma cirurgia comum, como, por exemplo, uma retirada de uma vesícula, o tratamento de um tumor gástrico, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar, em que nós temos o psicólogo, o psiquiatra, o clínico, o cardiologista, o nutrólogo, o fisioterapeuta, professor de educação física, dentista e o cirurgião, né? Então, essa equipe é a equipe que interage, tria o doente, indica e acompanha o paciente durante a cirurgia e no pós-operatório imediato e tardio. Esse pós-operatório, de uma maneira geral, ele leva 2 anos. O curso pré-vestibular comunitário de Nova Iguaçu nasceu através de uma parceria da Prefeitura de Nova Iguaçu com a Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ. As atividades começaram em 2006 e 64 alunos já foram aprovados em universidades públicas. Mais de 500 jovens participam do projeto neste ano. O objetivo é um objetivo muito tranquilo, você acredita muito óbvio, é cada vez mais tentar fazer com que a universidade, que o fundão se torne menos ilha, ou seja, lançar pontes para a comunidade, tentar democratizar o acesso dos jovens de origem popular a este universo, essa ilha de excelência que é a UFRJ e que é a universidade pública brasileira como um todo. Nós temos
3 resultados que fazem parte dos objetivos do projeto. O primeiro resultado deriva para a própria universidade, é um resultado que impacta na formação do nosso aluno, que é o professor lá em Nova Iguaçu. É um aluno da UFRJ que está cursando pelo menos o 4º período e, às vezes, em alguns casos, está cursando o mestrado. Essa experiência é enriquecedora, né? Não só como aluna de graduação, tendo essa experiência de trabalhar em sala de aula, de contribuir para a minha futura, né, minha licenciatura e minha futura atuação como profissional, mas também de contribuir para o dia a dia desses alunos, para a vida deles. Segundo impacto, é o impacto para o aluno que pode ser colocar no seu horizonte de sonhos, de perspectiva, de utopia, o ingresso numa universidade. Eu acho que passar de primeira, assim, é um pouco difícil, né? E eu gostei, né? Porque eu não tive que estudar tudo de novo, aí já fui para a faculdade, foi legal. O terceiro impacto se refere a algo mais amplo e mais difuso, menos observável, que é a vida da própria família, como isso se reflete na família, na comunidade, no município como um todo, na cidade de Nova Iguaçu. E isso é algo também muito visado por nós. Com certeza a gente vai ter um fio condutor, que é esse aluno, que vai servir de espelho, de exemplo para toda a comunidade na qual ele está inserido. Se você ficou interessado e quer participar, são necessários 2 pré-requisitos: ter concluído ou estar concluindo o ensino médio e ser morador de Nova Iguaçu. Mais informações pelo telefone 2598-9266. Mas se você não mora em Nova Iguaçu e quer saber de outros locais que também ofereçam o serviço, pode ligar para 2598-9260. A Maternidade Escola comemora a Semana Mundial de Amamentação com uma exposição de fotos produzidas na instituição por mais de uma década. O evento tem o objetivo de promover o aleitamento materno e sensibilizar o público sobre a relação mamãe-bebê. A abertura da exibição acontece no dia 6 de agosto, às 18 horas, e as fotos ficam expostas de 7 a 10 de agosto, das 9 da manhã às 9 da noite, no átrio do Palácio Universitário da Praia Vermelha. O Fórum de Ciência e Cultura apresenta o evento A Saúde, a Educação e o Diferente. O objetivo é discutir como o preconceito pode influenciar no atendimento em saúde e educação. Para ilustrar o assunto, o Fórum exibe 4 filmes às terças-feiras. O filme do dia 7 de agosto é O Homem-Elefante, de David Lynch. O evento acontece às 18 horas no Salão Moniz Aragão e após cada exibição haverá um debate sobre o tema. Fala Subúrbio, mostra a tua cara. Esse é o nome de um projeto de pesquisa e extensão da Escola de Serviço Social. Diante da dificuldade que muitas comunidades têm de acesso aos serviços, à cultura e ao lazer, o projeto organizou uma feira de cidadania e cultura. O evento contará com instituições públicas, ONGs e empresas que prestarão diversos serviços à população, além de atividades culturais como música e teatro. A feira acontece no sábado, dia 4 de agosto, das 10 da manhã às 4 da tarde, na Lona Cultural Sandra de Sá, localizada no Conjunto Guandu 1, em Santa Cruz.